a sombra da fase pré-ovulatória, o lado oculto do teu ciclo menstrual. Geralmente, quando eu vou falar com vocês sobre a parte luz e sombra de cada fase, eu sempre falo a parte luz, a parte boa que a gente tem sobre cada fase do ciclo e como utilizar isso no nosso dia a dia. Menos da TPM, porque essa vocês mesmos já trazem pra mim todo o lado sombra, as coisas mais difíceis de lidar com ela. E sempre que eu vou falar sobre a pré-ovulação, que é logo quando a gente já tá saindo da menstruação, a energia tá subindo, eu sempre dou sacadas e orientações para como vocês podem utilizar da melhor forma possível. Então a energia começa a ficar melhor, o humor começa a ficar melhor, você já tem aquela vontade de fazer as coisas. Só que dessa vez a gente vai falar sobre o outro lado dela, que é a fase sombra e como você pode lidar com ela. Primeiro, você precisa entender o que acontece com a nossa dança hormonal nessa fase da pré-ovulação. Quando a gente está saindo da nossa menstruação, a gente tem um hormônio muito conhecido que é chamado de estrogênio. Ele começa a subir logo no finalzinho do nosso sangramento. E é por causa dele também que a gente começa a ter mais vontade de fazer as coisas. Então a gente tem mais energia, o nosso humor ele começa a ficar melhor, a forma como a gente se enxerga, né? Nossa autoestima, o nosso amor próprio, a gente sente que isso aumenta de uma hora para outra, porque nem sempre na menstruação a gente consegue ter olhos mais gentis pra gente. E com essa energia toda crescendo da nossa pré-ovulação, a gente acaba correndo o risco de não acolher ela da melhor forma possível. Ou seja, eu vejo muita energia chegando, aquela vontade enorme de concluir todas as tarefas da minha lista de tarefas, e daí o que eu faço com essa energia? Eu acabo entrando em distorção. Eu quero fazer tudo, eu quero dizer sim pra todo mundo, eu quero acabar com tudo o mais rápido possível, porque a minha cabeça já logo pensa: depois eu vou ter só mais uma semana extra de energia, eu vou entrar depois na pré-menstruação e vai tudo ladeira abaixo. Então, se a gente não sabe acolher direito a energia que começa a subir na pré-ovulação, a gente vai distorcer tudo. Vou te dar alguns exemplos que podem acontecer aqui. O primeiro é você querer fazer tudo sozinha, porque alguma coisinha aí, uma pulguinha atrás da tua orelha diz que não dá para confiar nos outros para te ajudar. Que pedir ajuda nessa sua fase pré-ovulatória é tipo demonstrar fraqueza ou se mostrar muito vulnerável na frente das outras pessoas, e essas pessoas não são confiáveis. A segunda coisa que pode acontecer aqui é você querer fazer tudo ao mesmo tempo, com esse medo da energia escapar pelos teus dedos. Então você acaba se sobrecarregando, fazendo mais do que você aguenta, com aquela desculpa de que você é multitarefa, sendo que ninguém é multitarefa. Nós mulheres acabamos nos condicionando e digamos que nos adaptando para ser, porque a sociedade estava exigindo isso. Mas atrás dessa exigência toda vem essa nossa vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, se sobrecarregar e achar que isso é normal, sendo que não é normal e tem como a gente, aos poucos, melhorar a nossa rotina, inclusive passar a confiar e delegar mais tarefas para as outras pessoas, para não entrar nesse looping de ansiedade, de sobrecarga, de estresse, o que vai também sobrecarregar o teu ciclo menstrual. Então vem cólica, TPM, escapes, aquela dor na ovulação, e daí você já sabe o que acontece, né? Cada vez mais você vai recusando o teu ciclo menstrual, cada vez mais você vai brigar com uma parte que é biológica sua e que deveria ser natural e saudável e não te causar dor. Outra coisa que acontece muito aqui é você se tornar mais impaciente com o tempo das outras pessoas. Como a gente começa a sentir essa energia chegando, a gente quer fazer tudo muito rápido. Então a gente fica mais impaciente com pessoas e processos que são mais lentos. Provavelmente você já deve ter falado aquilo: ai, nossa, detesto fulano, fulano é muito lento para fazer as coisas, nossa, detesto gente que anda devagar na minha frente. Quantas vezes e quantos memes não existem sobre isso? Mas a verdade é que tudo tá no seu tempo divino. É você que acabou entrando nessa distorção da energia da pré-ovulação, porque você acha que tem que fazer tudo rápido, conseguir o resultado mais rápido possível, porque você sente que em algum momento essa energia vai escapar aí entre os seus dedos. Outra coisa que você pode esperar acontecer nessa distorção toda é justamente esquecer do teu autocuidado, porque você está muito focada em entregar as coisas. E é super normal, a gente vive numa sociedade que a gente precisa entregar resultado, eu te entendo sobre isso.
Mas abrir mão de você e começar a negligenciar as necessidades do teu corpo já não é uma boa ideia. Eu te falo isso porque eu era a primeira a falar, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu cuido de mim. Antes, deixa eu entregar tudo, deixa eu dar check em todas as listas que eu tenho pra fazer, porque não era só lista de tarefas, era coisa do trabalho, era coisa pessoal, era coisa dos amigos que eu tinha pego pra fazer, enfim, era só lista pra tudo quanto é lado. Mas eu descobri que cada vez mais que eu me deixo pra depois, eu acabo nem entregando aquilo que foi pedido pra mim. É a famosa frase que eu adoro falar pra vocês: se você não tem tempo pra você, você não tem tempo pra mais nada. Esse período da pré-ovulação é uma fase onde a gente está em maior conexão com a nossa criança interna ou também com a nossa adolescente interna. E aqui vem todo esse lado positivo. Pensa numa criança ou numa adolescente bem criativa, que gosta de fazer as coisas, que tem energia para colocar a mão na massa, sabe que vai, acontece, quer experimentar, é curiosa. Geralmente essas são características muito comuns em crianças e em certos adolescentes, vai. Mas também tem o lado sombra dessa experiência toda, que pode vir com rebeldia, ingenuidade, teimosia, pirraça. Então, às vezes, quando a gente não tá querendo confiar no outro para delegar uma tarefa ou pedir ajuda para alguém, não necessariamente é pelo outro, mas às vezes uma arrogância nossa de achar que só vai ficar bom se a gente fizer. A sacada aqui é você reconhecer que nessa fase da pré-ovulação você está em contato maior com essa criança ou essa adolescente interna, que pode ter até traços daquela criança e adolescente que você também foi. Então aqui começa a ter um pouquinho mais de empatia por você e entender que você não precisa repetir os mesmos padrões que te protegeram quando você era criança e adolescente. Que hoje, enquanto adulta, você consegue delegar tarefas para as outras pessoas e conseguir se comunicar caso essa tarefa não é entregue no momento que você pediu, no prazo que foi estipulado. Enquanto criança, a gente não tem muito essa liberdade ou esse posicionamento. A gente ainda está aprendendo a se colocar no mundo. Mas hoje, adulta, você já tem isso e não precisa ficar agarrada a esses padrões passados. Mas a gente só tem clareza sobre isso quando a gente para refletir como a gente está se comportando nessa fase do nosso ciclo. Eu sei que é super difícil o que eu vou te falar agora, porque eu fico sempre no orar e vigiar, e geralmente é uma demanda muito das minhas alunas e das minhas clientes, mas eu vou jogar aqui para você meditar na palavra também, porque eu sei que ela vai te ajudar no longo prazo. Lembra que o teu valor não tá no quanto que você pode entregar de resultado, tá em quem você é. Eu sei, pode parecer muito filosófico, muito poético, principalmente nessa sociedade que a gente está hoje. Mas eu quero que você entenda isso pelo seguinte: várias pessoas que trabalham com você porque, claro, você é competente, você é boa no que você faz, só que elas também gostam de quem você é. Ninguém suporta trabalhar com uma pessoa que é muito boa, muito competente no que faz, mas que é uma mala, que é uma chata pra caramba. E eu sei que esse não é o seu caso, então é por isso que eu tô te falando isso. Não coloca o teu valor naquilo que você pode entregar. O teu valor não tá só nos teus entregáveis, só naquilo que você pode oferecer ao outro. O teu valor tá em quem você é. Lembra disso da próxima vez que você já sair da sua menstruação querendo entregar tudo, querendo fazer e acontecer e falando para todo mundo que você dá conta do recado. O que pode te ajudar também nesse início de compreensão sobre a tua fase pré-ovulatória é estipular pequenas pausas, coisa de 3 a 5 minutinhos. Pode ser a hora do cafezinho, ou se você trabalha em casa, empreende como eu, que estou sempre em casa, para um pouquinho, faz um chá e nesse processo de fazer o chá, você começa a refletir o que você já fez do teu trabalho até aquele momento. E como isso foi pra você? Se foi algo que você pegou, quis fazer sozinha, não quis falar com ninguém, quis atropelar tudo, ou se foi uma coisa mais consciente que você foi um passo depois do outro e as coisas foram acontecendo. Lembra que luz e sombra, elas coexistem e elas andam lado a lado. Não adianta a gente querer focar só no lado luz da fase pré-ovulatória e tentar ignorar a sombra, porque não vai adiantar. A gente precisa entender que elas vão estar lá sempre, o tempo inteiro. E a parte boa disso é que ambas sempre estão ali para ajudar a gente a melhorar durante a nossa jornada de autoconhecimento. Se você quiser aprofundar isso um pouquinho mais e ver como você se comporta em cada dia da tua fase pré-ovulatória, eu sugiro que você baixe a tua mandala lunar. Tá aqui abaixo desse vídeo, no campo da descrição. Você
Você vai baixar, você vai ver que tem um vídeo para você que eu fiz para te ensinar, para te explicar como você pode utilizar, e vai ficar muito mais fácil de você acompanhar durante um ciclo inteiro como você muda a cada fase do teu ciclo. E se a fase pré-ovulatória é mais desafiadora para você, você vai conseguir registrar ali tudo e depois olhar o que aconteceu mais ou menos em uma semana do teu mês. Espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado e que a partir de agora você consiga refletir e acolher melhor a tua fase pré-ovulatória para poder usar a tua energia com mais consciência também. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou sugestão, pode colocar no campo dos comentários, vai ser um prazer falar com você e a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!